Olá, sejam bem-vindos ao canal Fé em Audiobook. Aqui é Dani Mendes e vamos juntos à leitura de Sete Características de Falsos Profetas, de Thomas Brooks. Satanás trabalha possível e principalmente por meio de falsos mestres, os quais são mensageiros e embaixadores para enganar, iludir e sempre destruir as preciosas almas dos homens. Atos 20, 28 a 30, 2 Coríntios 11, 13 a 15, Efésios 4, 14, 2 Timóteo 3, 4 a 6, Tito 1, 11 a 12, 2 Pedro 2, 18 a 19. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Jeremias 23, 13. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Miqueias 3, 5. Eles os seduzem e os desviam do caminho direito para atalhos e para os matagais de erro, blasfêmia e iniquidade, onde eles estão perdidos para sempre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, 15. Estes lambem e sugam o sangue das almas. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Filipenses 3, 2. Eles beijam e matam. Estes clamam paz, paz, até que as almas sejam lançadas no fogo eterno. E etc. Provérbios 7. Agora, a melhor forma de livrar pobres almas de serem iludidas e destruídas por esses mensageiros de Satanás é expô-los em suas nuances, de modo que, sendo conhecidos, as pobres almas possam evitá-los e fugir deles como do próprio inferno. Agora, você pode conhecê-los pelas seguintes características. A primeira característica: os falsos mestres são bajuladores de homens. Gálatas 1:10, 1 Tessalonicenses 2, 1 a 4. Eles pregam mais para agradar ao ouvido do que para beneficiar o coração. Dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Isaías 30, 10. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Jeremias 5, 30 a 31. Eles manejam as coisas sagradas mais com sagacidade e galanteio, divertidamente, note-se, do que com temor e reverência. Falsos mestres são matadores de almas. Eles são como cirurgiões malignos que esfalecem a ferida, mas nunca a curam. A adulação destruiu Acabe e Herodes, Nero e Alexandre. Os falsos mestres são os maiores abastecedores do inferno. Não acerba sede blanda, não amarga, mas doce. Não palavras amargas, mas lisonjeiras são as que fazem todo mal, disse Valeriano, o imperador romano. Tais mestres bajuladores são doces envenenadores de almas. Jeremias 23, 16 a 17. A segunda característica: os falsos mestres são notáveis em elencar sujeira, desprezo e opróbrio sobre as pessoas, nomes e méritos dos mais fiéis embaixadores de Cristo. Assim, Coré, Datã e Abirão acusaram Moisés e Arão de se elevarem sobre eles, tendo em vista que toda a congregação era santa. Números 16, 3. Vocês tomaram sobre si muito status, muito poder, muita honra, muita santidade, pois o que vocês são mais do que os outros para que vocês se exaltem tanto? E desta forma, os falsos profetas de Acabe contenderam com o bom Micaías, pagando-o com golpes por falta de melhores motivos. 1 Reis 22, 10 a 26. Paulo, o grande apóstolo dos gentios,
teve o seu ministério atingido e sua reputação atacada por falsos mestres. Porque as suas cartas, eles dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível, 2 Coríntios 10:10. Eles mais o desprezaram do que o admiraram. Eles o viam como um ignorante mais do que como um doutor. E a mesma dura avaliação teve o nosso Senhor Jesus, da parte dos escribas e fariseus, os quais se esforçaram como pela vida para construir seu próprio crédito sobre as ruínas de sua reputação. E o diabo nunca dirigiu um tão grande empreendimento nesse sentido quanto nesses dias. Mateus 27:63. Oh, a sujeira, escória e desprezo que são lançados sobre aqueles de quem o mundo não é digno. Eu suponho que os falsos mestres não se importam com esse dito de Agostinho. Aquele que voluntariamente menospreza o meu bom nome, involuntariamente acrescenta a minha recompensa. A terceira característica. Os falsos mestres são ventres de invenções e visões de suas próprias mentes e corações. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Jeremias 14:14. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Fazem-nos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Jeremias 23:16. Não há multidões nesta nação cujas visões são apenas ilusões douradas, vaidades mentirosas, fantasias de mentes doentias? Estes são os grandes ajudadores de Satanás, e a justiça divina os lançará no inferno, tal como fará aos grandes malfeitores, se o médico de almas não impedir isto. A quarta característica. Os falsos mestres facilmente passam por cima das coisas grandes e importantes, tanto da lei quanto do evangelho, e insistem nas coisas que são de menor urgência e relevância para as almas dos homens. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Porque, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. 1 Timóteo 1:5-7. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23:2-3. Os falsos mestres são bons nos menores dos aspectos da lei, e tanto quanto negligentes nas maiores. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. 1 Timóteo 6:3-5. Se tais mestres não são sementes de hipocrisia, eu nada sei. Romanos 2:22. A terra geme por sustentá-los, e o inferno é o seu lugar. Mateus 24:32. A quinta característica. Os falsos mestres encobrem e colorem seus princípios perigosos e almas impostoras com discursos muito justos e pretensões plausíveis, com conceitos elevados e expressões douradas. Muitos nesses dias são enfeitiçados e enganados, isto é, iluminação, revelação, deificação, triplicidade flamejante, etc. Como prostitutas, pintam seus rostos, cobrem e perfumam suas camas para melhor seduzir e enganar as almas simples.
Gálatas 6, 12, 2 Coríntios 11, 13 a 15, Romanos 16, 17 a 18, Mateus 16, 6, 11, 12, 7, 15. Assim, os falsos mestres colocarão uma grande quantidade de pintura e enfeites sobre os seus mais perigosos princípios e blasfêmias, para que possam melhor enganar e iludir as pobres almas ignorantes. Eles sabem que o veneno adocicado desce suavemente. Eles embrulham suas perniciosas pílulas de matar almas em ouro. A sexta característica: os falsos mestres esforçam-se mais para ganhar os homens para suas opiniões do que para melhorá-los em suas conversações. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23, 15. Eles se ocupam mais sobre a mentalidade dos homens. Seu labor não é para melhorar os corações dos homens e endireitar as suas vidas. E nisto eles são muito mais parecidos com seu pai, o diabo, que não poupará esforços para ganhar os prosélitos. A sétima característica: os falsos mestres fazem negócio dos seus seguidores. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro 2, 1 a 3. Eles buscam os seus bens mais do que o seu bem, e preocupam-se mais com o serviço de si mesmos do que com a salvação de suas almas. Então, se eles podem ter os seus bens materiais, eles não se importam que Satanás tenha suas almas. Apocalipse 18, 11 a 13. Se eles puderem no máximo tomar a sua bolsa, eles seguirão adiante tais princípios como se fossem muito indulgentes com a carne. Os falsos mestres são os grandes adoradores do bezerro de ouro. Jeremias 6, 13. Agora, por meio dessas características, vocês podem conhecê-los e assim evitá-los e manter as suas almas fora das suas perigosas armadilhas, e que possam minhas orações encontrar-se com as suas diante do trono de graça. E aqui finalizamos esta breve exposição de Thomas Brooks. Que você tenha sido edificado, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.